Então, vamos começar com Romanos 12. Qual é o tipo de sacrifício que hoje nós apresentamos? Nós apresentamos um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nós não precisamos mais, depois de Jesus, apresentar um cordeiro imolado, uma pomba, um animal sem defeitos. Não, nós tomamos posse de Jesus pela fé. Nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, nós reconhecemos que Ele veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está à direita do Pai. Todo mundo está na mesma página que eu, amém? Nós estamos juntos? Então nós não precisamos mais de sacrifícios para entrar na presença de Deus, mas nós precisamos crer no sacrifício de Jesus. Nós não precisamos mais matar um cordeiro, mas nós precisamos matar a nossa própria vontade. Nós não precisamos mais apresentar uma pomba, mas nós precisamos apresentar ofertas de amor e sacrifício. E ofertas eu não estou falando de recursos financeiros apenas, eu estou falando de vida no altar, vida em santidade, uma vida que toca as outras vidas com o amor de Deus, uma vida cheia de propósito. Mas como ter essa vida, como viver de maneira santa e agradável, que é agora o culto racional, não nos amoldando ao padrão deste mundo. Não tem como viver a vida de Deus, o sacrifício da cruz, o cordeiro vivo que desceu do céu, andar na autoridade de Jesus, se nós não reconhecemos pela fé quem é Jesus no nosso caráter. Eu não sei você, mas eu tenho vergonha alheia de alguns crentes. Eles usam o nome de Deus, são chamados de filhos de Deus, dizem que acreditam em Jesus, mas a vida deles não se comporta como a vida de Jesus. É triste porque dá mau testemunho, mas na verdade não é que ele está dando mau testemunho apenas, é que ele não se apropriou pela fé da vida de Jesus, ele ainda não acredita de verdade em Jesus. Sabe, eu fiquei tão feliz, acho que foi quinta ou sexta-feira, não me lembro, sexta acho. Eu estava numa reunião no trabalho e me deu aquela fome à tarde, não sei se vocês têm fome à tarde, mas eu tenho. E eu tinha que comer um lanche, eu fui buscar um lanche na padaria. Quando eu cheguei na padaria, eu já vi alguém com a pulseirinha azul. Eu falei, eita, acho que vai na quarta profética essa. E ela, oi pastor, tudo bem? Oi querida, tudo bem? E ela me sentou, serviu o lanche que eu pedi, e daqui a pouco ela chega com uma sacolinha. Ela disse assim, olha, eu e a minha amiga também estava com a pulseirinha azul. A gente comprou para você esse pão novo que saiu aqui, e a gente quer que você leve para sua família, para vocês comerem juntos. Gente, eu chorei na mesa, porque é incomum hoje em dia a gente ver atitudes de amor espontâneas, mas não deveria ser incomum aos cristãos amar com atitudes, porque Jesus ele deu a vida dele por nós. O que é dar um pão, o que é dar um tempo de qualidade a alguém, o que é dar um abraço a quem está aflito, o que é dar uma oração a quem precisa, o que é dar um presente a quem nunca foi amado. Me diga, farol. Nós muitas vezes não estamos vivendo a vida de Jesus, mas à medida que manifestamos a vida de Jesus, nos tornamos completamente reconhecidos. Ninguém precisa falar que é crente, só precisa agir como. Ninguém precisa querer evangelizar todo mundo a goela abaixo, nós precisamos evangelizar com as nossas atitudes de amor. E é isso que nós vivemos depois do sacrifício de Jesus. Não precisamos mais de um cordeiro para chegar no altar, precisamos de um coração para chegar no altar. Não precisamos mais de um ritual para sermos acolhidos à presença de Deus, mas precisamos de um coração para chegar e ser acolhido na presença de Deus. A Páscoa vai falar sobre isso, e essa semana é uma semana estratégica para a gente ir removendo tudo aquilo que deixa o nosso coração impuro, tudo aquilo que faz a gente ser,
de alguma maneira confundido como um não cristão, porque o cristão ele tem as marcas de Cristo no seu caráter, o cristão ele tem as atitudes de Cristo no seu dia a dia, o cristão tem as palavras de Cristo na sua boca, o cristão abre a boca para abençoar, não para maldizer, o cristão não tem criticismo, ele tem contentamento, o cristão quando ele está com alguma coisa que não está conformado, ele começa a mudar, ele não começa a reclamar. Existe um gap muito grande entre ser cristão, que é pequeno Cristo, discípulo de Jesus, e ser intitulado evangélico, crente. Há muitas pessoas que precisam crescer muito nas atitudes de Cristo, para poderem dizer que são evangélicas, que são crentes. E nós estamos aqui porque nós queremos dar um bom testemunho. Nós somos farol, Ele é a nossa luz. Se Ele é a nossa luz, nós precisamos brilhar essa luz, de maneira que a sociedade fique de boca aberta, que Jesus se manifesta através das nossas vidas. Próximo. Então, no sacrifício vivo, você e eu mortificamos a nossa carne. Nós imitamos Jesus através da obediência. Mas nessa semana também de preparação da Páscoa, Judas é revelado. Nós vivemos uma pesagem. Pesagem é uma passagem, é o tempo em que nós saímos de um lugar e uma condição e entramos em outro lugar e outra condição. Talvez todas as suas Páscoas até hoje não foram passagem, mas você entrou aqui nessa noite e eu declaro que essa Páscoa sua será uma passagem. Você passará de um lugar para o outro, você sairá de uma condição e adentrará a outra. Você sai de falido para próspero, de escravo para livre, de despojado para despojador. Você sai de abusado para alguém que enfrenta as realidades da vida e ainda assim trata a todos com respeito e liberdade. A Páscoa só faz sentido na vida de um cristão se ela for uma mudança de estado. Na primeira Páscoa, o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais, e essa foi a garantia de que o anjo da morte não passaria. A garantia de que o anjo da morte não passaria sobre as casas cujos umbrais estivessem lavados, embebedecidos, marcados com sangue de animal, cordeiro. Mas o fato não é místico, não era o sangue do cordeiro apenas, mas era o sinal de que quem passou obedeceu. Às vezes Deus nos pede coisas muito loucas, às vezes Deus nos pede coisas que nós não imaginaríamos que Ele nos pediria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é o que Ele te pede, mas é a sua atitude de obedecer o que Ele te pede. Não era apenas o sangue, mas era a obediência do povo em passar sangue no umbral. Olha que coisa esquisita. Eles não estavam acostumados a passar sangue no umbral, eles estavam acostumados a levar o cordeiro para sacrifício no altar. Quantas vezes nós seremos nessa semana surpreendidos a fazer coisas que nós não estávamos acostumados a fazer, porque o Senhor está nos levando para um novo nível de obediência. Então, os despojos e as riquezas dos ímpios para os justos, porque à medida que o povo do Egito, na primeira Páscoa, na Páscoa de Moisés, na medida que eles saem do Egito para a terra prometida, eles levam também as riquezas dos egípcios. Os egípcios estavam tão assustados com a autoridade que o povo de Israel vinha caminhando. As 10 pragas foram suficientemente cruéis para eles entenderem que Deus estava com o povo dele. E quem afrontasse o povo de Deus ia pagar caro. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa semana é semana daqueles que se levantaram contra você, entenderem que você está caminhando numa nova autoridade, e quem se levantar contra você, vai pagar caro. Não vai pagar caro com você, vai pagar caro com Deus, porque Deus é o justo juiz, Ele sabe exatamente como tratar cada pessoa. O povo estava em polvorosa, eles estavam desesperados. Os egípcios falaram assim: o quê? Vocês querem ouro? Toma. Querem prata? Toma. Querem utensílios? Por favor, leve. Então o povo que era escravo, agora está livre. Mas não só está livre, o povo que era pobre, agora está rico. Quem crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, eu recebo. Então, é uma semana que nós vamos precisar elevar o nosso nível de adoração, ao mesmo tempo que o nosso nível de obediência. Se eu pudesse dizer que adoração e obediência são sinônimos.
Adoração não é cantar, adoração é viver o que se canta. Adoração não é pregar, é viver o que se prega. Adorar é obedecer a Deus, é viver num estilo de vida de obediência, é trabalhar como para o Senhor e não enrolar para como se você estivesse enganando o seu patrão. É trabalhar com a alegria da sua vocação e não como um castigo, como foi feito com Adão. Próximo, por gentileza. Em Levítico 16, do 11 ao 14, a palavra de Deus diz que: e Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, fará expiação por si, pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação, e tomará também um incensário cheio de brasas de fogo no altar, diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, o levará para dentro do véu, e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor. A nuvem do incenso cobrirá o propiciatário. Olha que ritual complicado, que está sobre o testemunho para que não morra. E tomará sangue do novilho, e com seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório. Para o lado oriental e perante o propiciatório, aspergirá quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Mesmo no Antigo Testamento, quando nós falamos da primeira Páscoa, existe um ritual onde o sangue tem que ser passado por 7 vezes. Mas no Novo Testamento e na Nova Aliança, existe uma realidade um pouco diferente. Não era o sangue do Cordeiro que precisava ser passado 7 vezes, mas foram 7 derramamentos de sangue de Jesus, que geraram um elo, uma aliança comigo e com você, para nunca mais andarmos sem autoridade, sem poder, sem unção, sem recursos, sem cura, sem tudo aquilo que hoje nos falta. Volta, por favor. Do jardim do Getsêmani ao Calvário tem 7 derramamentos. Jesus começa o processo da crucificação. A Páscoa começa no Getsêmani, no jardim da oração, no lugar onde Jesus está desesperado. Jesus estava desesperado porque ele sabia que tinha chegado a hora dele. E ele estava desesperado não porque ele não tinha condições de dizer não quero, não vou e não faço, porque ele podia, mas porque ele sabia que o caráter obediente dele naquela Páscoa levaria à salvação do mundo todo, e ele precisaria obedecer. Mas quem não temeria uma morte como a dele? Ele começou a suar sangue no Getsêmani, num jardim que é tão lindo. Quando nós vamos para Israel, a gente passa por lá. Ele começa a suar sangue, este é o primeiro derramamento de sangue. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O primeiro derramamento de sangue começou no jardim. Jesus suou sangue para restaurar a fidelidade do homem a Deus. Adão foi infiel aonde, irmãos? Adão foi infiel no jardim do Éden, pois Jesus escolheu manter-se fiel no jardim do Getsêmani. Adão quebrou o pacto e a aliança que ele tinha com Deus. Deus tinha criado o mundo todo e dito: Adão, por favor, domine, é seu, pode comer de tudo, mas daquela árvore do conhecimento não toque. Adão quebrou o elo de fidelidade entre o homem e Deus, ao descumprir ao que Deus tinha pedido. Mas num jardim, Jesus restaurou o elo de fidelidade a Deus, dizendo: eu gostaria que fosse possível que você afastasse de mim esse cálice, sobretudo seja feita a tua vontade e não a minha. Eu quero saber quem vai fazer como Jesus nessa semana. Quem vai dizer: o nosso elo de fidelidade está mantido. Eu não vou fazer por interesse, eu não vou fazer porque eu tenho medo, eu vou fazer porque eu te amo, Deus. Eu vou obedecer a ti, eu vou ser fiel à nossa aliança, eu vou jejuar e vou orar, eu não vou entrar em bola dividida, eu não vou destruir pessoas, eu não vou fazer o mal ainda que
este mal me traga alguma vantagem, eu não vou pecar para agradar pessoas e desagradar o Senhor. O meu elo de fidelidade contigo está mantido, Deus. Eu assumo nessa noite o meu elo de fidelidade como pastor nessa casa e fundador da Farol. Eu declaro que a Farol não vai titubear em te obedecer, Deus. Nós andaremos numa autoridade maior que o Senhor nos concederá, e ainda que Judas se rebelem, e ainda que inimigos se preparem contra nós, nós permaneceremos obedecendo a Ti, porque Jesus suou sangue no Getsemane para restaurar o vínculo de fidelidade ao Pai que tinha sido perdido no jardim do Éden. Esse é o primeiro derramamento de sangue que gera um elo em nós de confiança a Deus. Pode estar difícil, meu irmão, mas a oração é um lugar onde você vence qualquer dificuldade. Pode estar doído, meu irmão, você pode estar tendo insônia, meu irmão, aproveita para orar, marchar, declarar, porque este é o lugar onde nós mantemos a nossa fidelidade a Deus. Pode estar doendo, meu irmão, pode estar triste a sua vida, mas deixa eu te dizer, a oração é o vínculo onde nós permanecemos fiéis a Deus. Essa palavra é poderosa. Próximo. O segundo derramamento de sangue de Jesus acontece no rosto de Jesus, quando arrancam-lhe as barbas e fazem com que sangre a sua face. Imagine vocês a humilhação em público que ele já passava. Ele já está condenado, sendo arrastado por aqueles que um dia ele salvou, curou, libertou. O povo gritava: crucifica-o. E ele humildemente, calado, deixava que arrancassem as barbas dele e caía sangue do rosto dele. Obrigado, Jesus. Por tão menos a gente vaza, por tão menos a gente se ofende, por tão menos a gente destrói o outro com palavras. Foi derramado para restaurar a nossa identidade, porque há uma guerra do inimigo contra nós. Ele está o tempo inteiro querendo destruir a nossa identidade, mas através do segundo derramamento de sangue, você e eu temos a nossa identidade em Cristo restauradas. Desfiguraram a face de Jesus, mas Ele está dizendo: não vão desfigurar a sua. Você é filho, você é filha, amado meu. Isaías 56, Isaías 52, 14, tem uma realidade espiritual. Põe na tela para mim, por favor. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, e o meu rosto para aqueles que me arrancavam a barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia o ser humano. Eu me lembrei hoje, enquanto estava preparando essa palavra, do que aconteceu em Auschwitz. Olha o que Hitler fez. Ele desfigurava. A primeira atitude que ele fazia com os judeus que chegavam ao campo de concentração era desfigurá-los, era raspar todos os pelos, é arrancar todo tipo de aparência, de roupa, de qualquer coisa que tivesse identidade, seja uma correntinha, seja um anel, seja um amuleto que carregassem, seja qualquer identidade que os fizesse ele arrancava. Porque o inimigo sempre tenta arrancar a identidade do povo de Deus. O povo de Deus tem que saber nessa noite que através do sangue de Jesus e através do derramamento do sangue de sua face, o inimigo não tem mais poder de roubar a nossa identidade. Nós somos filhos e filhas de Deus. Jesus já foi desfigurado, nós não precisaremos ser. Jesus já foi maltratado, nós não seremos mais. Então quando disserem para você que você é uma coisa que você não é, você vai refutar e dizer: em nome de Jesus, pelo segundo elo de derramamento do sangue de Jesus, eu não sou isso, eu sou o que Jesus diz que eu sou. Quantas vezes vão tentar dizer: você é estourada como sua mãe, você é grosso como seu pai,
você é fria como a sua tia, você é isso como fulano de tal, e você precisa dizer: pelo sangue de Jesus eu sou filho e filha de Deus. Não à toa tentaram me atacar essa semana, dizendo que eu sou parecido com o fulano de tal. Sabe com quem eu sou parecido? Com meu pai. Meu pai é perfeito, eu sou excelente. Meu pai é manso, eu aprendo mansidão com ele todos os dias. Mas meu pai é firme, porque pai dá destino. Eu sou firme, não sou mole. Não espere um pastor mole, espere um pastor sacerdote que está disposto a dar sua vida pela igreja, mas que não está disposto a deixar a igreja morrer tentando ganhar sua própria vida fazendo o que quer. Um pai da firmeza, da direção, um pai da destino, um pai dá conselhos que funcionam. É isso que o nosso pai faz, nosso pai do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: pelo segundo derramamento do sangue de Jesus, nunca mais você vai andar numa falsa identidade. Será que você pode dizer isso? Eu recebo, pelo sangue de Jesus, a restauração da minha identidade. O inimigo vai tentar o tempo inteiro te desfigurar e mentir a seu respeito. O rosto de Jesus ficou desfigurado, para que o seu não precise ficar. O segundo elo, a aliança que ele tem conosco, é que nós não precisamos andar numa falsa identidade. Quantas pessoas são superficiais e tornam-se hipócritas? Porque elas aprenderam que elas não podem ser elas, autênticas. Quantas pessoas andam na sua falsa identidade, a mediocridade? Porque elas aprenderam, falaram para elas que elas não podiam sonhar alto, quando Deus as fez com sonhos grandes para voar alto. Quantas pessoas andam na sua falsa identidade, porque elas aprenderam, elas ouviram dizer que elas são burras, então elas não conseguem passar em nada, porque elas estão caminhando no estigma da falsa identidade, elas não estão caminhando na verdade que Deus disse para elas: você é capaz, você pode, eu te escolhi, voa, sonhe alto, faça, realize. Vamos, nessa semana o Senhor vai nos tirar da falsa identidade pelo segundo derramamento do sangue de Jesus. Da sua face desfigurada, nós recebemos o sangue que nos purifica da falsa identidade. Quem recebe diz amém. Próximo derramamento de sangue brotou da cabeça de Jesus quando colocaram a coroa de espinho e cravaram no crânio dele, de forma que o sangue se esvaía de todos os lados. Os olhos de Jesus recebiam uma porção de sangue, a face de Jesus, que já estava desfigurado, recebe mais um pouco de sangue que vem do cérebro. O espinho significa a imagem da consequência do pecado. Os espinhos da nossa vida são os lugares em que nós deixamos o nosso caminho errar, porque nós não desviamos. Então ele nos espeta e entra na nossa vida como se fosse uma prótese necessária para a caminhada. Ninguém precisava de droga até usar. Ninguém precisava de pornografia até acessar. Ninguém precisava de imoralidade até ser imoral. Ninguém precisava de um espinho até deixar perfurar o seu pé. Mas pelo sangue de Jesus. Que coisa linda, essa semana nós vamos viver essa autoridade. Você crê, você que está em casa crê. Pelo sangue de Jesus, o que o primeiro Adão fez da terra, ou seja, maldita, o segundo Adão, Jesus, redimiu a terra, tornando bendita. Você sai da condição de maldito pecador e entra essa semana nas condição de bendito conquistador, porque o pecado nos faz errar o caminho, nos faz amaldiçoados, mas a bênção de Deus começa com o arrependimento e o perdão dos pecados, e a partir deste perdão nós recebemos a liberdade e a libertação desses espinhos que atrapalham a nossa jornada. Eu não sei qual é o espinho que você está carregando
Mas você não precisa mais carregar esse espinho, porque Jesus já deixou a sua cabeça ser perfurada por esses espinhos, para que você pudesse viver sem espinhos. Saúde física e emocional, a prosperidade financeira e a habilidade para avançar, veio do derramar do sangue da cabeça de Jesus, que tomou espinhos, para que eu e você pudéssemos andar sem eles. Mateus 27, 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, em sua mão direita uma cana, ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Tem algo que eu queria compartilhar com vocês. Os espinhos são colocados nas nossas vidas, porque muitas vezes eles são uma reação às nossas dores emocionais. Eu li um livro que fala que o álcool, a bebida alcoólica, é o psicólogo mais rápido que existe diante de um problema. As pessoas muitas vezes elas vão se embriagar não porque elas querem se tornar alcoólatras, mas porque elas estão fugindo de uma dor. Ou seja, a consequência do pecado de alguém que tocou você com trauma, feriu a sua identidade ao ponto de você não se apropriar do sangue de Jesus e fincou ali um espinho que faz você andar preso, presa. Maldito, maldita. Quando Jesus fez você para andar em saúde física e emocional, quando Ele quer que você tenha prosperidade financeira e habilidade para avançar. Terceiro derramamento de sangue. O sangue que brotou, volta por favor, o sangue que brotou da cabeça de Jesus. Este sangue nos garante liberdade para sermos abençoados. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está livre para ser abençoado. Você não precisa carregar esse espinho, você não precisa carregar essa dor, você não precisa carregar esse vício, você não precisa carregar esse pecado, você não precisa carregar essa mágoa, você não precisa carregar esse trauma. Próximo, por gentileza. O quarto derramamento do sangue de Jesus brotou das costas de Jesus. Isaías 56, a palavra de Deus diz: eu ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, e o meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em 1 Pedro 2,24, essa profecia é confirmada após Jesus, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, ou seja, livres dos espinhos, já foi derramado sangue para arrancar espinho da gente, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Imagine vocês que os chicotes dos romanos, eles tinham nas pontas ossos afiados, e à medida que Jesus tomava o ritual das 39 chicotadas, curiosamente, Jesus curava 39 raízes de enfermidade que existem hoje, catalogadas pela medicina. Todo tipo de doença tem uma raiz. Existem 39 tipos de doença, ou de raízes de doença, catalogadas hoje pela medicina. E a palavra de Deus diz que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. Significa que as chagas de Jesus, que na verdade se tornou uma grande ferida nas costas, tinha as marcas de 39 chicotadas que Ele tomou, para que através de cada chicotada, uma raiz de enfermidade física, emocional e espiritual fosse curado. Artrite, artrose, reumatismo, tem tudo a ver com doença dos ossos, sim ou não? Estão curadas em Jesus, em uma dessas chagas. Câncer, metástase, câncer benigno, maligno, CA, é uma raiz de enfermidade, está curada pelas chicotadas que Ele tomou nas costas.
doenças mentais, psicossomáticas, depressão, pânico, ansiedade, está curado numa das chicotadas que ele tomou. Todas as enfermidades foram curadas pela surra que ele tomou das 39 chicotadas. Através da chaga de Jesus, o sangue que verteu de suas costas nos trouxe cura. Ele redimiu as nossas dores, Ele redimiu as nossas doenças. Se você acreditar, onde você estiver agora, como a raiz de enfermidade, seja no corpo, na alma ou no espírito, você pode acessar cura pelo sangue de Jesus. Então nós vamos dizer assim, em nome de Jesus: onde houver doença na minha vida, física, emocional e espiritual. Você que está em casa, repita também: eu declaro que me aproprio do quarto derramamento de sangue, do sangue de Jesus. Esse elo de cura que Jesus criou para nós, através deste derramar, nos torna aptos a viver uma vida em saúde plena. Próximo, por gentileza. O quinto derramamento de sangue de Jesus vieram de suas mãos, e mãos falam de produtividade, mas as mãos de Jesus também falam de autoridade para tocar e curar, tocar e multiplicar, tocar e abençoar, tocar e libertar os perturbados da alma. Significa que se você se apropria do quinto derramamento do sangue de Jesus, as tuas mãos não são apenas diligentes e prósperas, mas as tuas mãos curam os enfermos, as tuas mãos libertam os endemoniados, as tuas mãos, por onde passam, deixam um rastro dos milagres de Jesus. Já falaram para mim: você é um ótimo vendedor. E eu disse: não, eu sou um ótimo crente em Jesus. E um crente em Jesus anda em vitória e produtividade. Ele não anda em pasmaceira e retrocesso. Um crente em Jesus avança. Um crente em Jesus recebeu, se apropriou do sangue de Jesus, que vertido das suas mãos tem autoridade para tocar lugares amaldiçoados e tornar esses lugares abençoados, tocar pessoas enfermas e tornar essas pessoas curadas, tocar pessoas perturbadas e debaixo de opressão e torná-las livres para prosperar os planos de Deus, tocar pessoas que antes andavam em miséria e hoje elas podem prosperar, porque as mãos de Jesus falam que todas as obras de pecado e de injustiça foram sanadas, porque o sangue que verteu de suas mãos curam toda espécie de pecado cometido com as mãos. As mãos de Jesus possuem um poder de cura, de libertação e de multiplicação. Este poder de Jesus nos faz produtivos e ativados nos dons: o dom de dar, o dom de trabalhar, o dom de conquistar, o dom de curar, o dom de libertar, o dom de prosperar. Tem alguma área na sua vida que está precisando do quinto derramamento do sangue de Jesus? Levante suas mãos agora, e eu vou orar com você e dizer: pelo quinto derramamento do sangue de Jesus, toda improdutividade, toda falta de diligência, todo lugar de esterilidade, todo lugar de improdutividade, todo lugar onde não tem trabalho, onde não tem prosperidade, onde não tem libertação, onde falta cura, onde falta generosidade, este lugar agora é tomado pelo sangue de Jesus. E o derramamento do sangue de Jesus pelas mãos dele nos permitem, nos habilitam a curar, libertar, doar, prosperar. Em nome de Jesus. Hoje de manhã eu perguntei na congregação, quantas pessoas tinham prosperado nesses últimos tempos, desde que começaram aqui na Farol. E nós tínhamos 15 pessoas que foram promovidas, mais umas 10 pessoas que arrumaram um emprego, estavam desempregadas, mais umas 20 pessoas que tiveram um aumento salarial. E eu perguntei: a que vocês atribuem isso? E logo respondi, porque era uma pergunta retórica: ao poder de Jesus. Jesus não está em todos os lugares, mas Ele está aqui. Pessoas podem se apropriar
da autoridade de Jesus e do sangue derramado sobre suas mãos para prosperar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as mãos que fazem você prosperar não podem ser as mãos que te fazem pecar. Existe um compromisso de autoridade. Nós não podemos servir a dois senhores. E você já venceu os escravos, a escravidão do pecado através dos espinhos que foram cravados na cabeça de Jesus. Esses espinhos não fazem mais parte da sua vida. Então agora você tem a liberdade para prosperar. Diga aleluia, eu recebo, eu vou prosperar. Toda a obra de infrutificação da minha vida vai cessar nessa noite. Essa semana eu vou ser liberto de toda a esterilidade das minhas mãos, de tudo aquilo que ela faz e não produz frutos eternos. Vou contar uma experiência para vocês vão entender na prática o que isso significa. Meu filho tinha aproximadamente 2 anos e meio, era o começo da pandemia, ele estudava numa escola muito boa pedagogicamente, mas uma escola de orientação não cristã. E um tal de um dia fizeram eu chamo de ritual, pintaram a cabeça dele de vermelho, sem a nossa autorização, e denominaram que ele era um tal de uma imagem do folclore brasileiro. Ele chegou no carro com essa cabeça vermelha, muito debaixo de opressão, de modo que eu parei o meu carro no acostamento, no caminho de casa, e eu botei a mão na cabeça dele. O coitado assustou, ele tinha 2 anos só, e eu disse: na autoridade do nome de Jesus, toda a falsa identidade que colocaram sobre a sua mente caia por terra em nome de Jesus. Você não é isso que falaram, você é um menino inteligente e comportado, você é um menino disciplinado e humilde, você é forte e valente, mas manso de coração. Ele parou na hora as reações adversas de opressão que ele estava tendo, e eu percebi como tinha autoridade nessas minhas mãos, não para bater, mas para abençoar, para quebrar a opressão. Cuidado com quem coloca a mão na tua cabeça, e queira que pessoas de Deus coloquem a mão na tua cabeça. Cuidado com quem toca a sua cabeça, porque você vai ficar refém daquilo que essas mãos carregam. A palavra de Deus diz, mais um exemplo, tá? Esse foi da vida real minha aqui, eu vou falar de Moisés. A palavra de Deus diz que Josué só conquistou a terra prometida porque Moisés lhe impôs as mãos. E a autoridade que havia sobre Moisés fez com que Josué conseguisse conquistar a terra prometida. Mãos que pecam não deveriam ser mãos que levantam para adorar a Deus. Mas mãos que só adoram a Deus deveriam ser mãos para multiplicar a unção sobre aqueles que precisam conquistar coisas que eles ainda não conquistaram. Em julho do ano passado, terceiro exemplo de imposição de mãos, não sei porque eu estou parando nele aqui, mas o Espírito Santo deve ter alguma coisa com ele, então eu vou continuar. Julho do ano passado, eu fui para Nova York receber um prêmio da empresa, do ano retrasado, né? E vocês estavam inaugurando aqui a Farol, e eu tirei 5 dias para ir para Dallas visitar o meu paizão espiritual, Larry Titus. Ele estava passando um momento de fragilidade emocional muito grande, porque ele tinha acabado de perder a Dev, a esposa dele de acho que 60 anos de casado. E ele me disse: Jonatas, eu vou impartir sobre você a minha unção. Eu falei: o quê? Então valeu a pena pagar essa passagem de Nova York para cá. Eu fiquei 5 dias em Dallas, e todos os dias ele me levou para tomar café da manhã, almoçar e jantar. E todos os dias ele me deu conselhos práticos da vida, do ministério, do casamento, da criação de filhos. Mas todos os dias, ao final do dia, ele punha a mão sobre a minha cabeça e orava. Orava em línguas, orava bênção sobre a minha casa, orava bênção sobre a Farol, orava bênção sobre os meus filhos, orava bênçãos. Eu tenho certeza que aquela unção apostólica do Larry Titus veio sobre mim, e eu creio que poucas pessoas têm esse privilégio de receber imposição de mãos concentrada durante 5 dias da sua vida. Por último, vou chorar. Por último, ele foi numa loja, comprou 2 camisas para mim.
camisas muito boas, muito caras, de modo que eu fiquei constrangido. Uma delas eu nunca usei, eu vou usar numa data muito especial, eu ainda não sei quando. Ele disse: eu estou te dando 2 camisas, para que você seja vestido da identidade que você tem. Você é um príncipe de Jesus. A capacidade que a imposição de mãos tem sobre as nossas vidas é algo surreal. O derramamento de sangue das mãos de Jesus me garantem hoje uma carga genética santa e uma autoridade para ser diligente e próspero. Você recebe isso? O 6º derramamento de sangue vieram dos pés de Jesus. E pés falam de propósito, mas pés também falam de conquistas. Nós aqui nessa casa estamos muito aptos à conquista territorial. Nós chegamos nessa rua com o objetivo de conquistar essa região espiritual. Você tem percebido que onde você passa e planta a planta dos seus pés, começa a haver uma mudança na sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não escolheu você para ser uma pessoa que anda sem sentido. Andar fala de propósito, fala de caminho, eu preciso estar na direção correta. Quando o sangue de Jesus foi derramado dos pés, ele restaurou o uso e o significado dos nossos pés. E vamos nos lembrar o que Efésios 6 diz sobre calçar as sandálias do evangelho da paz. Quando nós estamos com os pés santificados pelo sangue de Jesus, os nossos pés são pés que anunciam as boas novas. Tem uma pessoa que está desesperado. Perguntaram assim: vocês estão desesperados para o crescimento da Faraó? Disse não. Mas nós sabemos quem está desesperado com o crescimento da Faraó. E não são pessoas, são principados e potestades que estão tentando parar outras pessoas de ouvir o evangelho puro e genuíno que transforma e muda as vidas. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você está na autoridade do sangue de Jesus, do 6º derramamento do sangue através dos seus pés, por onde você passa, as coisas mudam. Por onde você passa, tem conquista territorial. Por onde você passa, você deixa um rastro do evangelho. Por onde você passa, as coisas não vão permanecer da mesma maneira. Por onde você passa, se levanta uma nova autoridade, uma nova unção. Eu passei por aqui. Ah, está claro, isso aqui era destruído, hoje está reedificado. Eu passei por ali, aquelas pessoas estavam chorando, hoje elas estão alegres. Eu passei por ali. O pobre não tem mais fome, a viúva não se sente mais sozinha. Eu passei por ali. Diga: eu passei por ali, e onde eu passei, o sangue de Jesus ficou. Essa Páscoa é uma Páscoa para a gente andar numa nova autoridade de conquista territorial, onde o evangelho é espalhado para todos os que precisam ouvir das boas notícias. O evangelho não é confinamento, o evangelho é espalhamento. O evangelho nunca deveria ficar retido num quarto, deveria ser cultivado num quarto para ser espalhado nas salas, cozinhas, avenidas, ruas, cidades, estados, nações. O evangelho nunca foi feito para ser contido, sempre foi feito para ser compartilhado. O evangelho é o poder de Deus, onde ele chega, o poder de Deus chega, os pés que anunciam com autoridade o evangelho de Deus, muda tudo o que está ao redor. O 7º derramamento de sangue, não menos importante, ao contrário, mais prioritário, fala do tempo que Jesus ficou na exposição com seu corpo, mais de 6 horas exposto na cruz, ao céu aberto. O cenário de carnificina já tinha se acabado, os espectadores do caos já tinham ido embora. Quebraram os ossos dos ladrões para testar que eles morressem logo, porque eles estavam agonizando sem morrer. Mas Jesus já tinha entregado o seu espírito a Deus, e ele tinha dito: Pai, a ti entrego o meu espírito. Porque é uma profecia, e Jesus declarou que ninguém tiraria a vida dele, ele mesmo a daria. Porque aquilo que tiram de você, Deus vai precisar restituir, porque pertence a você, mas aquilo que você entrega,
você plantou para que outras pessoas tenham. Aquilo que tiraram de você na manipulação, aquilo que tiraram de você no roubo, na desonestidade, vão ter que devolver pelo menos 7 vezes mais. Diga amém, eu recebo. Mas aquilo que você entregou voluntariamente, você entregou para multiplicação em outras vidas. É incrível isso. É para nunca mais parar a bênção de Deus na sua vida. Jesus estava morto, ele tinha entregado o Espírito dele ao Pai, ele morreu debaixo de um comando do céu, não de homens. Então, os soldados que quebram os ossos dos 2 ladrões até que eles morram, não conseguem quebrar os ossos de Jesus, como já tinha sido predito na profecia, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas então eles fazem o teste de se está morto ou está vivo, e pegam um objeto pontiagudo, afiado, uma vara afiada, e transpassam, como disse o profeta Isaías, transpassado pelas nossas iniquidades. Rumo à costela, passam pelo coração, e dali sai uma água e um sangue. E o 7º derramamento de sangue vem do coração de Jesus, como uma ordem do céu, de que nós, quando estamos em Jesus, temos um novo coração. Nós podemos nos apropriar de um coração bondoso, ainda que o mundo esteja mal. Nós podemos nos apropriar de um coração quente, ainda que o mundo esteja frio. Nós podemos nos apropriar de um coração generoso, ainda que os corações estejam egoístas. Nós podemos nos apropriar de um coração que se importa, ainda que as pessoas não tenham mais corações que se importam. Uma das marcas mais genuínas de um cristão é a condição do seu coração, não a forma. Tem muitas coisas aparentemente bonitas, mas que o coração está podre, feio, sujo. Não é sobre isso. É sobre um coração genuinamente bondoso, genuinamente cheio de amor, genuinamente que se importa com o outro, genuinamente capaz de perdoar, genuinamente capaz de viver acima da sua própria vontade. Do coração verteu o maior amor que já existiu. João 19:34, coloca para nós, por gentileza. João 19:34. Não tem aí? Coloca para mim, procura por gentileza. A nova criação que está em nós foi feita por esse derramamento de sangue. Sabe aquele dia que você veio para o apelo? Não sei se foi aqui, foi em outra igreja. Quando convidaram você para conhecer Jesus como seu Salvador e Senhor. Aquele dia que você veio até o altar e disse assim: Jesus, eu não tenho muita coisa que vale não. Minha vida nem está valendo muito. A maioria de nós entregou a sua vida a Jesus numa condição não muito boa. A gente estava meio perdido, meio frio, meio falido, meio destruído. Mas assim, eu te entrego o meu coração. Quando você fez isso, sabe o que aconteceu? O coração de Jesus tornou-se completamente movido em favor do seu coração. Eu não sei como, mas Jesus, Ele ama pessoas imperfeitas como eu e como você. Sabe, eu vou fazer uma metáfora aqui com um bebê. O que é que de bom um bebê faz, minha gente? Vamos combinar. Não produz, a não ser secreções. Dá trabalho de madrugada para a gente. Temos que cuidar, educar, formar valores. Mas por que a gente ama essas coisinhas tão lindas e fofas? A primeira noite do meu filho Davi foram 9 cocôs que eu tive que trocar. Eu trocava tão feliz pela madrugada. Parecia que eu estava ganhando $1 milhão a cada cocô que eu estava trocando. Eu vi Jesus muitas vezes fazendo isso comigo. Ele feliz de limpar as minhas sujeiras. Ele feliz por ter morrido no meu lugar. Ele com um coração generoso por cuidar de uma pessoa tão inútil como eu.
problema do evangelho é quando a gente começa a se achar muito útil, muito bom, muito capaz. Se você está incomodado, diz Charles Spurgeon, se você está incomodado com o que falam de você, fique tranquilo, você é muito pior do que o que dizem. Esse é o evangelho genuíno. Por que você está tão preocupado com a sua reputação? Você é muito pior do que isso que dizem. Eu sou muito pior do que isso que dizem. Um coração igual ao de Jesus, porém um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança e no mesmo instante saiu sangue pastor, sangue tem água. Não, a Bíblia não diz que era a água do sangue. Saiu sangue e água. Porque o sangue que sai do coração é capaz de purificar os corações que estão sujos. Os corações que precisam se converter a Jesus. 6 horas de exposição, Jesus já estava morto, o coração dele verteu água e sangue, e a nova criação foi restaurada por meio deste sangue, gerando em nós o fruto do Espírito, amor, e através dele todos os demais frutos. Se você tem amor, você tem bondade. Se você tem amor, você tem paz. Se você tem amor, você tem alegria. Se você tem amor, você tem perseverança. Se você tem amor, você tem longanimidade. Se você tem amor, você tem mansidão. Se você tem amor, você tem domínio próprio. Se você tem amor, você tem todos os frutos do Espírito. Mas se você não tem amor, ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, nada se aproveita. Eu quero nessa semana viver esse derramamento de sangue do coração de Jesus para o meu coração, porque eu quero continuar amando as pessoas apesar das suas imperfeições, porque eu quero continuar amando a igreja apesar de eu não precisar morrer por ela, deixar Jesus morrer por ela todos os dias e deixar Ele pastoreá-la como a sua igreja e não como a minha. Essa igreja não é do Jonatas, essa igreja é de Jesus. Então Jesus é o bom pastor dessa casa. Então dá-nos o seu coração, Jesus. Você é o bom pastor dessa casa. Há pessoas que tomam os ministérios como deles. O meu ministério, o meu chamado, o meu título de líder, o meu espaço na casa, a minha cadeira de honra. Com isso nós estamos muitas vezes perdendo a verdadeira honra, que é ter um coração como o de Jesus. O meu espaço na casa, a minha cama, o meu lado, a minha cozinha, a minha bandeja, o meu prato e a minha infelicidade. Pastor, qual que é o lado da sua cama? O que a Tauana não tiver. Pastor, qual que é o seu lugar na mesa? O que tiver para mim, eu como. Qual é a sua comida favorita? Aprendi a comer de tudo para ter um coração e um estômago missionários, porque por onde eu passar eu como bem, graças a Deus. Até na África eu curti comer um arroz com pimenta e um moído de miolos, se é que você me entende. São tantos direitos que nós vamos adquirindo nesses corações entorpecidos por vaidade e orgulho, que não tem nada a ver com o coração de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Próximo, por gentileza, se houver. Em Hebreus 7:25, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois sempre estará por interceder por eles. Tem mais algum? Existe uma plenitude na identidade do cristão quando nós estamos alinhados com os 7 elos do sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Você recebe essa palavra, você se apropria dessa palavra. Você quer os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre a sua vida essa semana? Você abre mão daquilo que te impede de receber esse coração? Porque a parte mais importante começa com o último derramamento. Sem um coração igual de Jesus, não tem como a gente querer as outras coisas. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, ou até mesmo no ombro dela, carinhosamente ora por ela e pede para que Jesus derrame sobre ela os 7 derramamentos do sangue do Cordeiro, que geram um elo perfeito entre
Cristo e a igreja, entre o Pai e o Filho, a Filha. Derrama sobre nós o teu Espírito, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito, Pai. Derrama o teu sangue precioso sobre as nossas vidas, Jesus. Nessa semana de Páscoa, nos permita viver o sangue de Jesus nas suas 7 esferas de derramamento. Faz isso com toda a Farol, Jesus. Faz isso com todos os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus.